Ruf. Felipe Melo. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da próxima rodada aí e vamos começar bem já, né? Vamos começar com um jogo alegre. Fluminense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem alta, né? Tá bem, alta. tá bem. O Fluminense já não tá bem. O Fluminense já não tá bem, mas as propostas são ofensivas, né? Dos dois lados, né? Um lado, na minha opinião, um pouquinho mais equilibrado, o Atlético Mineiro, né? Mas o Fluminense já... E eu fiquei pensando, será que o Scarpa vai fazer gol? Acho que sim, né? A lei do ex é uma lei que não falha aqui, né? Ainda mais na fase que ele tá. Então já colocando aí na roda, Scarpa, lei do ex, Fluminense 2-0 para o Atlético. Eu vou com 2-1 pro Atlético Mineiro também. 2-1. Falando em time do Rio, falando em elogios, falando em vaia, falando em Tite, nós temos aí Bragantino e Flamengo. E lei do ex também, né? Os dois zagueiros do Flamengo eram zagueiros do Bragantino. Então talvez eles façam gols ou podem ser gols contra. O Flamengo vem criticado aí, né? A torcida não tá gostando muito do trabalho do Tite. Pois é, isso que é uma coisa estranha, porque o Flamengo não tá perdendo, só que é a mesma questão da seleção brasileira. É um trabalho bom, mas que no final o pessoal tem medo, né, de não dar certo. É que a torcida fez tanta festa pra chegar do Tite ali, parece que não conhecia o Tite. Tite, né? Achou que era o Jorge Jesus de volta. Mas, ter sido isso, o meu placar é 4-0 pro Bragantino. O meu placar é... Pô, esse foi surpresa esse. Então eu vou ser goleado estilo Carille. 2-0 pro Bragantino. Pra ajudar o Flamengo, né? O Bragantino gosta dessas coisas. E, falando em crise que tá passando, em Tite, Corinthians e Fortaleza. Corinthians vem nessa fase de reconstrução, né? Até achou uns piazinhos ali pra tirar da crise. E o Fortaleza tá bem também. O Fortaleza tá bem também. Então... como o Corinthians está se encontrando aí de novo, acho que agora... em casa, né? Jogo em casa, jogo difícil contra o Fortaleza. Acho que o Fortaleza vai dar uma mão aí pro Corinthians, vai ser 3-0 pro Fortaleza. 3-0 pro Fortaleza. Eu jogo 2-0 pro Fortaleza porque o Vojvodas, ele sabe marinar time grande e tirar o placar, então... O meu palpite é nessa linha aí também, só que eu acredito que como o Corinthians é em casa, né, vai ter que se abrir, vai cada vez que se abre vai tomar um gol. Entendi. Então, bem estilo Abel Ferreira. Segura e faz. Então agora vamos para mais um confronto aí de times de vermelho, né? Vitória e São Paulo com um time reserva. Na verdade um time B praticamente, ontem na Copa do Brasil. O atacante, o Juan, o meio campo... Nestor que voltou de lesão, os laterais, os jovenzinhos, né? O Patrick e o Moreira. Então o São Paulo ganhou bem do Águia de Marabá aí com o time B, time totalmente reserva aí. E acredito que o Vitória, como não está numa fase tão boa, vai ser 2-0 pro São Paulo. Eu vou contigo, 2-0 pro São Paulo, visto tudo isso que tu falou, e o Vitória tá ruim, né? Acho que se não me engano são 5 jogos sem ganhar aí, então... 2-0. Falar em ganhar e não ganhar e tudo mais. Time fase ruim, né? O Atlético Paranaense, né? Tá numa fase aí de oscilação. Até o Otávio Cedor ali tava chorando lá no stories do Instagram, né? Que o Atlético não quer nem passar perto do estádio de Ipiranga, porque o estádio de Ipiranga é traumas do estádio de Ipiranga e tudo mais. Ouviram do Ipiranga as margens de plástico aí. Essas coisas, e o Vasco tá na crise, né? Tentou o Carille, não rolou, e jogo difícil de opinar também, mas acho que o Atlético vai meter uns 2-0 ainda. 2-0? Eu vou na vitória do Atlético aqui, mas só pelo tapetinho. Então, vai falar fator casa, né? Eu vou por 1-0 aqui, magro e ruim de ver. A esperança é que não seja, né? Mas, daí falando de Atlético e magro e ruim de ver, o Botafogo tá bom de ver, né? O Botafogo tá bom de ver. Líder do Campeonato Brasileiro. E convencendo em todas as competições, né? O que um jogador não faz, né? E eu tenho uma teoria sobre essa contratação aí, Samuel. Eles só fizeram essa contratação e só gastaram tanto dinheiro nesse jogador, que eu particularmente não conhecia,
Porque a maior contratação do Botafogo antes disso era Patrick de Paula. Verdade. Quem merece o Patrick de Paula ser a maior contratação do time? O cara não joga, tá lá ainda, né? Ainda às vezes entra, mas o cara não... Pô, com esse valor tinha que ser titular, faixa, tudo, né? O pessoal achou que era o Peletric de Paula, né? Mas não rolou, né? Não rolou. Ele vai jogar com o Bahia do Rogério Ceni, que também é um time que, difícil de ganhar. Difícil de ganhar e ele acha as vitórias dele, né? Acha, pior que acha. Então... pode pedir pro Grêmio, né? Então é uns jogos assim difíceis e muito difícil eu conseguir pensar num placar, porque pra mim tanto pode ser 2-0 pro Botafogo quanto 2-0 pro Bahia. Exatamente. É difícil, mas eu não quero ficar em cima do muro, então pelo fator fase eu vou colocar 2-0 pro Bahia. 2-0 pro Bahia. Eu vou fazer uma mínima múltipla comum ali dos teus placares e vou de 2-2 aqui. 2-2? Talvez fosse o mais justo, né? Mas vou apostar no 2-0 aí do Bahia. E para finalizar, nós temos aí... Cuiabá e Palmeiras. Cuiabá e Palmeiras, né? O Palmeiras que vem aí de novo não é uma polêmica, mas... né, dos acréscimos ali, que o pessoal deu uma reclamada. Mas enfim, nós também reclamamos quando não dá acréscimo. Então, tem gente que reclama, é pouco acréscimo, é muito acréscimo. Na minha opinião, sempre que dê mais do que menos. Eu também sou dessa opinião, entendeu? Até porque a cera tem que ser punida uma hora. Então, fez cera, tem que acrescentar mesmo. O importante é a gente colocar isso, pontuar de uma forma correta. O ruim é os critérios, que a gente já falou de várias coisas. Porque daí o mesmo time, se está ganhando, o juiz vai lá e não dá acréscimo. Se está perdendo, o juiz vai lá e dá 15 de acréscimo. Daí, com o mesmo time, pode ser Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Inter. E isso que irrita os torcedores. Porque na memória emocional do torcedor, né, teu time estava perdendo, o juiz deu 2 de acréscimo. Daí o teu time estava ganhando, o juiz deu 8 de acréscimo. 15 de acréscimo. Isso que irrita os torcedores. Não é necessariamente o acréscimo. Mas é também esses critérios, que vale para falta, que vale para pênalti, que vale para mão, que vale para tudo. Né? Isso que tem irritado as pessoas. Mas tirando o assunto VAR, né, e juiz, arbitragem, eu acredito que o Cuiabá não está numa fase suficientemente boa para ganhar do Palmeiras. Pode surpreender? Pode ser aquele jogo do nada, assim, que o Cuiabá faça 3-0 no Palmeiras, né? Inclusive, não sei se o Davidson voltou a jogar. Não, acho que está afastado. Está afastado ainda, então seria um fator lei do ex, né, que poderia contribuir. Então, visando isso, acredito que o Palmeiras vai fazer 2-0. 2-0. Eu vou na surpresa nesse, Samuel. Vou com a vitória do Cuiabá, tá mordido por perder do Goiás, vai ter que mostrar alguma coisa. Tá com raiva de time de verde, né? Tudo verde, né? Mas eu vou em 1-0 aqui pro Cuiabá. 1-0 pro Cuiabá. E só justificando, pessoal, a gente não falou dos outros confrontos aí, se vocês não sabem, né? Para quem tá um pouco desligado, o pessoal dos times do Rio Grande do Sul, os jogos foram suspensos devido, né, a... muita chuva, enchente, alagamento, muitos prejuízos no Rio Grande do Sul, tá uma situação bem triste mesmo. Até estão pedindo ajudas de qualquer coisa em vários lugares. A gente, como é do futebol, se a gente puder dar um recado, ajude, procure os times, né, que estão envolvidos lá, que estão fazendo ações para ajudar as prefeituras e tal. Exatamente. Se você quiser saber mais, dá uma procurada aí, a prefeitura da sua cidade deve estar envolvida, o clube que você gosta deve estar envolvido, muita gente está envolvida. Então por isso a gente não tem aí os times do Sul, né, que seriam os confrontos com Grêmio, Inter e Juventude e consequentemente os adversários, porque os jogos foram suspensos devido a isso. E no demais, esse é o nosso vídeo de hoje, um pouco mais curto, devido a essa questão. Aguardamos vocês nos próximos vídeos. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações, sigam no Instagram, TikTok e salve e paz para todo mundo.